Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quinta-feira, 22ª semana do tempo comum. Comece o seu dia mais uma vez, reverberando em ti a presença de Deus. Um Deus que nos acolhe, um Deus que nos ama, um Deus que nos conduz por caminho de luz. Comece o seu dia na positividade. Não alimente pensamentos negativos, tipo, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Se livre desse tipo de pensamento. Diga sempre ao amanhecer, ao levantar da cama, paz, harmonia e equilíbrio preencha minha mente em todas as ocasiões. Paz, harmonia e equilíbrio preencha minha mente em todas as ocasiões. E vá liberando os pensamentos negativos, de impotência. E vá deixando assim paz, harmonia e equilíbrio preencher toda a sua mente em todas as suas ações, as ocasiões de sua vida. E deixe assim a beleza de Deus te preencher, inspirando e acolhendo em ti, Deus. Meditemos o texto de hoje, mais uma vez, Lucas, capítulo 5, versículos de 1 ao 11, que diz: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, lançaremos as redes. Vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabava de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, mais uma vez, Jesus no seu esplendor
mostra-nos a beleza da palavra. Aquela palavra que encantava as multidões. Aquela palavra que fazia com que as pessoas ficassem admiradas. Ele fala como quem tem autoridade. De fato tinha. O evangelho de hoje diz que Jesus está ali à margem de Genezaré, o lago de Genezaré. E ali tinha uma multidão sedenta, desejosa de ouvir a palavra. Bom seria se nós todos também tivéssemos esse mesmo desejo da escuta, e deixar que esta palavra que escutamos nos transforme, nos dê um novo ardor de homens e mulheres de fé. Jesus então ensina agora, de cima da barca, ali representando a igreja, Jesus que ensina às multidões. Em seguida, a segunda parte do texto, Jesus agora dirige aos discípulos, ao perceber que estes estavam abandonando as barcas, pois tinham feito uma pesca infrutífera. Jesus, depois que ensina a multidão, se volta então para os discípulos e diz: avançam para as águas mais profundas e lançai a rede para a pesca. Interessante que aqui os discípulos não questionam, como nos outros evangelhos, mas simplesmente obedecem. E ali diz que apanharam tamanha quantidade de peixe, que quase que se rompiam as redes. E Pedro chama os outros companheiros para ajudá-lo a trazer a pesca para a margem. Amados irmãos e irmãs, Pedro se dá conta que essa pesca não é uma pesca normal, natural, mas algo de extraordinário ali se deu. E ele logo percebe que esse extraordinário está em Jesus. Por isso Pedro, ao voltar para a margem, atira-se aos pés de Jesus e reconhece: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Tanto Pedro como os outros discípulos se espantaram com a nobre ação do Mestre. Amados e amadas, esta pesca tem um sentido. Jesus estava ensinando as multidões, uma multidão tão grande, tão imensa. E claro, percebe Jesus esse dispersar dos discípulos. E Jesus agora quer que eles voltem sua atenção para o que de fato interessa. E o que interessa a Jesus é que eles se tornem pescadores não de peixes, mas pescadores de homens, já que são estes que precisam deste auxílio. Diz Jesus: não tenhais medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus diz isso para mim, para você, para cada um de nós. Por isso, deixe ser encontrado por Deus. Se encante pela sua palavra, como esta multidão se encantava quando Jesus ensinava. E deixemos ser impelido por Jesus, que nos manda pescar. Não peixes, mas homens e mulheres que estão sedentos desta palavra de Deus. Bebamos deste tesouro e deixamos assim nos embebecer-se cada vez mais deste tesouro chamado palavra, já que celebramos este mês dedicado à palavra de Deus. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.